nome é Marcos, também faço parte aqui da turma do Eagles Vision, que você também já faz parte, né? E eu quero trazer para você hoje, o meu papel é trazer a estratégia da Bíblia para você, e tem muito a ver o meu tema com aquilo que foi ministrado na palestra anterior, pelo Edgar, né? Não se deixe escravizar. Eu tenho usado esse tema, escravizar, ou esta palavra escravizar, de propósito, porque realmente é muito forte, né? Não é uma palavra que nós gostamos de usar e não é uma palavra da atualidade, porque hoje em dia é difícil se falar em escravidão, porque aos nossos olhos isso não existe mais, isso já foi banido. Sempre quando a gente ouve a palavra escravidão, o que vem na nossa mente é aquilo que acontecia no século passado com os funcionários e com a força de trabalho, né, que era submetida a esse tipo de serviço forçado, né? E por que é chocante? Porque um escravo, ele não tem... Marca para mim o tempo, por favor. O escravo não tem direitos. Ele não tem direito a um salário, ele não tem direito a receber, ele não tem direito a ter vontades, ele não tem direito a nada. Ele simplesmente obedece aquilo que lhe mandam fazer, e quando ele não obedece, muito provavelmente a primeira punição seja a dor ou apanhar, e por aí vai até que ele pode até ser executado ou vendido, seja lá o que for. E então isso nos choca quando pensamos num tema desse nos tempos atuais. Por outro lado, apesar de nos chocar, nós não percebemos como somos escravizados por tantas circunstâncias ao nosso redor, no mundo moderno, no dia a dia. Nós somos muito escravizados. Então, só que a gente não se apercebe. É interessante isso, né? Sabe uma coisa que escraviza todo mundo hoje em dia? Eu nem preciso falar, vocês já sabem. Querem arriscar? Ou não? Celular. Você já viu que você sai de casa e se você está sem o celular, você fica desesperado, dá síndrome do pânico, de ansiedade, e você volta correndo para tentar achar? Você já percebeu isso? E tem agora a escravidão, a síndrome do WhatsApp, né? Toca aquele negócio, dá aquela tremidinha, porque aqui você não tá com ele alto, né? Ele está tremendo. Você põe ele para tremer. Se você guarda na bolsa, você fica... Qualquer coisa que acontece, você pensa, nossa, será que tocou o celular? Será que alguém me chamou? Ou será que entrou alguma mensagem? Será que é importante? Mas é spam. Aí você abre, no meio de uma coisa importante, tem lá um spam, uma chamada que não tem nada a ver com você. Mas você está preso àquilo. Vai acabar minha bateria, como eu vou fazer? Eu vou ficar sem comunicação. Gente, até há 5 anos atrás não existia isso, há 10 anos atrás não existia isso. Então, nós somos escravos hoje dessa situação. Eu estou falando de coisas leves, para depois entrar nas outras. Mas veja você, mídia social é uma outra escravidão. Essa acho que não pegou 100% ainda, já pegou uns 90%. Estar sempre aparente e muito bem, né? Fazendo coisas boas, bonitas, interessantes, em lugares legais. E é interessante, porque as pessoas falavam isso para mim, mas eu não acreditava. Mas hoje eu já vi que é certo. Diz que mulher não se veste para o marido ou para o homem, né? Vocês já escutaram isso, não? Mulher se veste para outra mulher, mas que coisa absurda! É verdade? Vocês concordam com isso ou não? As mulheres concordam com isso? Ou não? Quem concorda, levanta a mão. Quem não concorda, levanta a mão agora. Tem algumas que não concordam. Mas é um padrão que
se estabeleceu em muitos na sociedade e que a gente fica preso àquela circunstância. Então, parece que não, mas essa sacada do Steve Jobs de você sair da caixinha é extremamente importante para o ser humano. Sim, eu quero falar com o empreendedor, mas eu quero falar com o ser humano. É importante para o ser humano. Por quê? Porque um escravo não tem vontade, não tem direito. Você não consegue ficar sem atender o celular. Não é uma questão de, não, eu não estou com vontade, eu não vou ver o WhatsApp. Você não consegue, você é dominado por aquilo. Parece que tem uma força te puxando para aquela questão. Eu estou usando o exemplo do celular, mas tem muitas outras coisas que você pode pensar na sua cabeça, né? Vícios, brigas e quantas outras coisas. Mas isso já é um tema tratado por Jesus há muito tempo. E nós sempre seremos testados, provados e desafiados na nossa vida. Semana passada, na última reunião, apesar do Edgar achar que é uma palavra muito forte, o nosso tema foi: sempre haverão problemas. Vocês lembram disso? Sempre haverão problemas. Na sua vida sempre existirão problemas, desde que você nasce até quando você parte. Agora, estes problemas, eles podem te preocupar, eles podem te escravizar, eles podem te dominar, eles podem te impedir ou não. O vídeo do atleta é muito interessante, porque o problema impediu ele de ser vitorioso, mas não impediu ele de completar a prova. Então, esta é uma decisão que nós temos que tomar, porque na vida nós seremos testados, provados e desafiados. E isto também aconteceu com Jesus, mas antes já estava escrito, já foi dito por Deus. Não antes de Jesus ser provado, mas está aqui no que a gente chama de visão superior, né? E que é isso que eu estou te dizendo. Está lá em 2 Pedro 2,19. O homem é escravo daquilo que o domina. Alguém já tinha lido esse texto, ouvido ou prestado atenção nisso? Está claro. A mensagem é objetiva. O homem é escravo daquilo que o domina. Então, primeiro ponto que você precisa gravar na sua cabeça: se tem alguma coisa que te domina, você é escravo de alguma forma, porque você não faz a tua vontade quando aquilo está em jogo. E isso acontece em muitas circunstâncias. Por exemplo, tem um jantar de família hoje? Não, mas tem o último capítulo da novela. Não, tem um jantar de amigos hoje. Não, mas hoje tem jogo. Não, mas o jogo não é importante? Mas o que eu tenho vontade de fazer? São muitas circunstâncias que, na nossa vida, no nosso dia a dia, nos impedem de fazer a nossa vontade, muitas vezes o que é certo. Mas, voltando na questão do provar, do testar e do passar na prova, em Lucas 4, no capítulo 3 e 4, está escrito assim: o diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E Jesus também foi provado, testado, e tentaram, ou seja, o mal, o diabo, tentou escravizá-lo. E por que eu trouxe justamente neste contexto? Porque ele venceu, ele não foi subjugado, e ele próprio diz
num pouco mais à frente deste texto, em Lucas 4, que ele veio para libertar aqueles que estavam presos. Ele veio libertar aqueles que estavam presos. Neste contexto, Jesus está começando o seu ministério, o seu trabalho, a sua missão. Ele está começando a fazer para aquilo que ele nasceu. Ele foi batizado, foi revestido do Espírito Santo, aí ele foi levado ao deserto para ser tentado, para ser provado, para ser testado. E então, ali no deserto, ele teve vários testes. Veja você, meu querido, obviamente que numa proporção diferente, eu não estou querendo aqui fazer uma comparação entre uma coisa e outra, mas eu estou fazendo uma correlação. Todo empreendedor ou toda pessoa que tem um sonho, ela é testada, e intensamente, no Brasil e em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil ainda muito mais. 85% das empresas que abrem, fecham no segundo e no terceiro ano. Veja você, se você olhar hoje para o Brasil, quais empresas brasileiras que você pode me citar que têm mais de 100 anos? Quais? São pouquíssimas. Porque todos são testados. Mas veja que interessante o trecho, porque nós muitas vezes achamos que o ser testado, ou as provas, ou as circunstâncias que nos aparecem, serão em coisas muito grandiosas e difíceis. Olha a situação que foi posta para Jesus naquele momento. Foi uma situação básica. Você não está com fome? Fazia 40 dias que Jesus não comia. Você não está com fome? Manda que esta pedra se transforme em pão. É mais ou menos aquilo assim. Eu tenho direito. A gente abre uma empresa, são coisas básicas. Você precisa de recursos, você precisa de clientes, você precisa de venda, você precisa de matéria-prima, você precisa de um espaço físico para estabelecer sua empresa, você precisa de um equipamento, de equipamentos, computador, telefone, você precisa de nome limpo, você precisa de apoio das pessoas, conforme foi dito aqui, pessoas próximas e que você ama, você precisa de conforto para a sua família, ou seja, e muitas outras coisas. O que eu quero trazer para você hoje é uma questão do contexto da situação. Você precisa deixar isso entrar na tua mente. Coisas básicas. Você pensa, puxa, como que eu vou abrir uma empresa se eu não tenho um telefone celular? Como vou ser um empreendedor se eu não tenho um telefone? Como eu vou ser um empreendedor se eu não tenho um cliente? Como eu vou ser um empreendedor se eu não tenho um produto para vender? Como eu vou ser um empreendedor? Aí você começa o seu trabalho na sua empresa e aí você olha para a sua família, às vezes está faltando um conforto mínimo, básico. E isto tudo faz o quê com você? Ou conosco, ou com quem está passando por essa circunstância? Te domina, te escraviza, te põe dentro da caixa. E faz o papel contrário. Você não vai ser um empreendedor porque você não tem um telefone. Você não tem nenhum telefone pré-pago para fazer ligação. Você não vai ser um empreendedor porque você não tem... a tua família está passando necessidade. Você não vai ser um empreendedor porque você não tem... Onde você vai abrir uma empresa? Você não tem um espaço físico, você não tem nem nome limpo. Você não tem jeito para você. Necessidades básicas. Eu não vou dizer para você que o diabo está usando isso como ele usou para Jesus, mas eu estou fazendo a relação. Ele podia, e ele disse isso para Jesus: você não tem nem comida, você está com fome. Você não é Deus? Manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus não se deixava escravizar. Ele veio para libertar e não para ser escravo. Imediatamente ele responde: nem só de pão vive o homem. Ele complementa: o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Mas eu não quero me estender a isso. Eu quero dizer para você simplesmente que você vai se encontrar diante dessas circunstâncias para alcançar teu sonho, para fazer teu projeto. E muitas vezes não é somente no primeiro ano da sua empresa, é no primeiro, no segundo, no terceiro, e muitas vezes você está na quarta empresa ou na quarta circunstância e está passando pelo mesmo problema. Por quê? Porque quando aconteceu a primeira vez, você se deixou dominar, na segunda você se deixou dominar, na terceira você se deixou escravizar. E aí? De quem é a decisão? Jesus podia ter caído na esparrela do diabo e ter mandado a pedra se transformar em pão, mas ele teria cedido, ele teria se deixado dominar por aquela circunstância. Mas ele nunca deixou ser preso em uma caixa ou uma circunstância. Ele nunca se deixou escravizar. Ele avançou. Não é um telefone celular que vai fazer com que eu não seja um empresário, um empreendedor. Não é não ter um espaço, não é não ter um nome, não é, ou seja, você se condiciona e trabalha e se esforça para superar os seus problemas, para superar aquela circunstância, para dar um passo avante, para não deixar se prender, se escravizar, se submeter, e para cumprir a tua vontade, não a dos outros. Mas não para por aí. No próximo, no 4, 5 e 8, ele diz: o diabo levou a um lugar muito alto e mostrou-lhe de relance todos os reinos do mundo. Ele disse, ou seja, o diabo viu que aquela necessidade básica ele não conseguiu dominar Jesus. Então ele foi tentar outras, maiores, mais profundas. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Depois que a gente passa pela primeira necessidade básica que tenta nos escravizar, não para por aí. Lembra da palestra passada? Sempre haverão problemas. E alguns acham que não são escravos das coisas básicas, mas são escravos de outras. E escravo é escravo em qualquer circunstância. Todas as vezes que você não consegue fazer a tua vontade, você faz a vontade de algo que está ao teu redor e que te domina, você está se deixando escravizar. Valores diferentes dos seus, você e o seu negócio não são mais dirigidos por seus valores, mas pelos resultados, poder, aparência das coisas, o que os outros pensam de mim, ganância, ou seja, tem uma série de outras circunstâncias que nos acompanham na nossa vida. Neste caso, o diabo pegou, Jesus estava naquele teste, ele precisava passar por aquilo, foi estabelecido daquele jeito. Volto a dizer, todos nós passamos por provas e testes em nossa vida. E ele foi levado a uma circunstância onde ele viu todo o poderio da terra, todos os reinos, todas as riquezas, e aquilo lhe foi oferecido para que ele cedesse. Nós muitas vezes chegamos numa determinada circunstância na nossa vida, muitos empreendedores, e aí entra este ponto: por que as empresas no Brasil não passam de 100 anos, são muito poucas? Por que as empresas no Brasil muitas vezes não duram 2 ou 3 anos? Porque além da necessidade básica, entra a questão da vaidade, da ganância, dos valores pessoais. Você começa o seu sonho, o seu projeto com um valor e de repente, para crescer, para se estabelecer, ou seja, para que circunstância for, aquele valor já foi mudado. Você já passa somente a pensar no ponto que você quer chegar. E aí negocia tudo, vale tudo. Inclusive, fazer coisas que não estão na lei. E de repente, para demonstrar para os outros que está bem, faz coisas que não deve. E aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Com que foco? Eu vou adquirir e trazer para mim
tudo o que está ao meu redor é o que os meus olhos estão vendo. O diabo tentou dar isso para Jesus, mas ele disse não. Está escrito, eu só tenho um Deus, só Ele eu presto culto. Está escrito, e o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: para você, empreendedor, eu tenho um projeto, eu tenho um ideal. As coisas que virão acessoriamente a isso, que é o status, que é o dinheiro, que é o poder para fazer muitas outras coisas que eu quero, que é ser o primeiro do meu mercado, que é ser o melhor vendedor, que é ocupar o posto mais alto, eles virão se eu me manter fiel ao motivo, à missão que eu comecei, ao propósito que eu comecei. Porque se eu não me manter fiel a isso e eu me desviar na metade do caminho, eu serei escravizado por estas outras coisas. E de repente, era até o motivo de uma conversa que a gente estava tendo aqui no início da nossa reunião. O dinheiro não é mais suficiente. Apesar de você ter, você ainda quer mais e quer mais. Aí são tantas outras coisas que aparecem no negócio e a gente continua se deixando escravizar. Numa outra circunstância, num outro nível, mas fica preso numa caixa. E você não é dono do seu nariz. Alguém está mandando em você. E aí foi para outro ponto. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele te dará ordens a seus anjos a teu respeito para guardarem com as suas mãos. Eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Necessidade de reconhecimento, vaidade, ego, orgulho, prepotência. Como isso destrói as empresas, destrói o seu empreendimento. Chega a determinado momento da sua vida empresarial que não basta para você estar fazendo bem o seu negócio, você quer ser reconhecido como o melhor, mas não de maneira saudável. Aquilo passa a dominar totalmente a sua mente, a sua razão, e você passa a ser escravo daquela circunstância. Você passa a não raciocinar mais, a não pensar mais, você só pensa naquilo. E aí é o que a sociedade atual nos alimenta. É claro que eu estou falando para você como empreendedor, como aquele que tem um sonho, como aquele que quer ampliar seus horizontes, fazer algo mais. E não necessariamente existam aqui níveis diferentes do teste. O que precisa ficar cravado e escrito na tua mente e no teu coração é que não é em apenas uma área da sua vida que você será testado e provado, e não é em apenas uma área da sua vida em que as circunstâncias irão tentar te escravizar, e muitas vezes irão te escravizar. Elas vão tentar sim te escravizar nas suas necessidades básicas, elas vão sim tentar te escravizar na sua querendo no poder, naquilo que você pode ter. Elas vão sim querer te escravizar para você tentar ao seu Deus, perder a sua fé, o seu projeto, aquilo que você criou. Isso não funciona, isso não dá. Mas você não está no maior empreendimento do mundo, na maior empresa do mundo, você não está, ou seja, desvalorizar aquilo que você construiu, o teu sonho. E qual vai ser a tua postura? Como vai reagir? Isto é o que vai dizer aonde você vai chegar. Este é o ponto. Aonde eu vou chegar? Pois o homem é escravo daquilo que o domina. O que adianta você ter bilhões de dólares na sua conta se você é escravo de uma circunstância mínima na sua vida? Como, por exemplo, a ganância. Como, por exemplo, a desonestidade.
Temos vários exemplos no Brasil de hoje. Há alguns anos atrás, 1 ano, 2 anos atrás, um empresário grande tinha um patrimônio de, não vou citar nomes, mas você pode ler aí na Lava Jato, tinha um patrimônio de 3 bilhões de dólares. E começou a negociar com o governo. Depois de 2 ou 3 anos, o patrimônio dele era de 6 bilhões de dólares. Passou mais um pouquinho de tempo, veio a Lava Jato, o cara foi preso. Ficou algum tempo preso, não sei quanto tempo. Qual a diferença de um patrimônio de 3 bilhões de dólares para um patrimônio de 6 bilhões de dólares? Tudo que você faz com 1 bilhão, você faz com 6. Não dá para fazer nada mais. Já é muito. Mas a ganância escravizou tanto aquela mente, o desejo de ter, o poder, a circunstância, que depois foi tudo para a cadeia junto. E você acha que isto não tem peso? Como está essa cabeça? Ah, não, saiu, vai curtir o seu dinheiro lá fora, vai... Não é assim. Não é assim. As marcas nas emoções, na vida, na mente, na família, não passam. A pessoa continua escrava daquilo pelo resto da vida. Então, o seu tamanho não importa. O quanto você tem não importa. O que importa é aquilo que te domina. Porque se você estiver enfrentando dificuldades, mas aquelas dificuldades não te dominarem, você vai avançar e vai superar aquela circunstância. E se você estiver numa situação muito boa, mas cheio de coisas que te escravizem, você não será livre do mesmo jeito. E um escravo não tem direito. Então, meu querido, não se deixe escravizar. Qual é o nosso próximo slide? Não se deixe escravizar por nada. Nem pelos problemas quando eles parecerem muito grandes. E nem pelo sucesso quando você se sentir o maior de todos. E para encerrar, eu quero contar uma historinha. Não sei se é verdadeiro ou não, mas é interessante. Tinha um rei muito rico e muito sábio, e ele deu 2 anéis para o seu filho, que ia ficar em seu lugar. E eram aqueles anéis antigos que tinham uma parte dentro, e que ele podia colocar um bilhetinho, e ele disse para o seu filho assim: meu filho, está aqui 2 anéis, aqui dentro tem uma mensagem para você. Mas você só vai abrir ela em 2 momentos da sua vida. Quando você estiver numa situação muito difícil, terrível, e quando você estiver numa situação muito boa, que você achar que você não vai além daquilo. Então, o rei morreu, o jovem teve muita dificuldade para tocar aquele reino, e chegou numa situação muito desesperadora depois de um tempo, e ele estava sozinho, e ele abriu o anel. E lá tinha um bilhetinho dizendo assim: isso vai passar. E ele ficou contente, animado. Passaram-se alguns anos, ele chegou numa outra posição, e ele estava no auge do seu reino, todos ao seu redor ali, se encurvando, muito rico. E ele chegou no seu quarto e falou: bom, essa é a hora. Abriu o anelzinho, tirou o papel, e estava escrito: isso também passa. Meu querido, nós falamos na última reunião, tudo que foi, já foi um dia e será de novo. Não se deixe escravizar por nenhuma circunstância nessa vida, seja ela qual for. E quando você achar que não tem força, você lembra: Jesus veio para me libertar. Nós, como empreendedores, temos muitas dificuldades, mas o que faz a diferença a diferença entre aquele que para, que não consegue ir, aquele que vai em frente e alcança o sucesso, é justamente isso:
aquele que não se deixa escravizar pela circunstância, seja ela qual for. Fecha os teus olhos um instante, abaixa a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, nós te somos gratos, Senhor, por esta reunião, por este dia, por mais uma reunião do Eagles Vision. Pai, nós te somos gratos, Senhor, porque nós passamos por tantas circunstâncias aqui no Eagles, são 16 anos já, Pai, e o Senhor continua falando para nós, com a tua voz doce e amigável. Continua. Pai, nós já passamos por tantas circunstâncias como empreendedores, como empresários, financeira nesse tempo. Em todas elas o Senhor nos manteve e o Senhor disse: continua. Nós somos gratos, Pai. Nesses 16 anos, Senhor, nunca houve uma reunião em que não tiveram 5, 6 pessoas diferentes. Pai, nós te somos gratos porque muitas coisas tentaram nos paralisar. Muitos medos, muitas perguntas, muitas questões, faltas de recursos, enfim, tantas coisas, Pai. Mas o Senhor tem nos mantido de pé, fazendo aquilo para o qual fomos chamados. E hoje, Pai, nós sentimos alegria por isso. E nos sentimos com autoridade para orar por esses que estão aqui, Pai. Não porque fomos capazes ou somos capazes, mas porque sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor está, Senhor, nos endossando, e que o Senhor está neste lugar, porque a tua palavra diz isso, que quando 2 ou mais estão reunidos em teu nome, o Senhor está ali no meio deles. E Pai, nós sabemos o quanto é difícil não se deixar escravizar pelas circunstâncias ao nosso redor, sejam elas as necessidades básicas, sejam elas as necessidades emocionais, sejam elas o nosso próprio eu, sejam elas, Senhor, nosso egoísmo. Pai, como somos falhos e como, Senhor, nos escravizamos por coisas simples e que não percebemos. Mas nesta noite, Senhor, nós oramos em concordância, porque a tua palavra diz que quando 2 ou mais oram na terra acerca de qualquer assunto, concordam na terra acerca de qualquer assunto, o Senhor concorda no céu. E nós oramos concordando, Senhor, que o Senhor envie o teu Espírito Santo neste lugar e toque em nossas mentes, Senhor, e em nome de Jesus Cristo quebre todo o grilhão, toda a corrente, toda a cadeia que tem nos escravizado até o dia de hoje, e nos liberte, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque foi para isso que Jesus veio. Ele fala: eu vim para libertar os cativos, e nos liberta, Senhor, nesta noite do medo, da preocupação de não conseguir, de não ter, da preocupação com os filhos, da preocupação com os recursos, da preocupação com o Brasil, da preocupação com a esposa, da preocupação com a política, da preocupação com o chefe. Nos liberta, Pai, nos liberta, Senhor Deus Todo-Poderoso, de tudo aquilo que nos prende, da vaidade, do orgulho, do ego, da necessidade de reconhecimento. Nos liberta, Pai, nos livra, nos tira da escravidão, Pai, em nome de Jesus Cristo, de uma vez por todas, Senhor. E, Senhor, implanta, Senhor, escreve, marca os nossos corações, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que tenhamos isso claro na nossa mente, e para que nada possa mais nos escravizar, e nós, Senhor, não façamos mais aquilo que a gente não quer, mas façamos aquilo que é a tua vontade, Pai, e possamos avançar diante das circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam, nós possamos avançar, Pai, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Nós te pedimos nesta noite. E você, se você pode, diga amém. Se você pode, aplauda Jesus.